Aliança de Sangue, E. W. Kenyon. Capítulo 3. A Aliança na África. Uma das ilustrações de Stanley pode nos ajudar a compreender o significado desta aliança. Quando Stanley estava procurando Livingstone, entrou em contato com uma poderosa tribo equatorial muito guerreira. Finalmente, seu intérprete perguntou-lhe por que não fazia uma aliança com a tribo. Querendo saber o que significava, o intérprete lhe explicou que um beberia o sangue do outro. Stanley sentiu repugnância por tal ritual, mas as condições entre eles continuavam cada vez piores, até que finalmente o jovem negro sugeriu-lhe novamente que cortasse aliança com o chefe da tribo. Stanley perguntou quais os resultados de tal aliança e o intérprete respondeu: "Tudo o que o chefe tem será teu, quando precisares." Isto surpreendeu a Stanley, que começou a investigar. Após vários dias de negociação, chegaram a uma aliança. Primeiro houve negociação na qual o chefe da tribo requereu de Stanley esclarecimentos sobre seus motivos para cortar a aliança e averiguou sua disposição e capacidade para guardá-la. O próximo passo foi a troca de presentes. O velho chefe africano queria a cabra branca de Stanley, mas Stanley estava em péssimas condições de saúde e o leite da cabra era quase tudo que ele podia tomar para se nutrir, portanto foi muito difícil renunciar a isso. Porém, o chefe africano parecia não querer nada mais. Assim, finalmente consentiu em dar-lhe a sua cabra. O velho chefe então lhe entregou sua lança de cobre que media aproximadamente 2 metros. Stanley pensou que tinha levado desvantagem na troca, mas descobriu mais tarde que quando chegava a qualquer lugar da África com aquela lança, todos o reverenciavam e se submetiam a ele. O velho chefe trouxe-lhe então um de seus príncipes e Stanley apresentou um de seus homens, dos que vieram com ele da Inglaterra. Em seguida, o sacerdote achegou-se a eles com um copo de vinho, fez uma incisão no pulso do jovem negro e deixou que as gotas de sangue caíssem no copo de vinho. Fez também uma incisão no pulso do jovem inglês e seu sangue também gotejou no mesmo copo. O vinho então foi agitado e o sangue misturado. O sacerdote deu o copo para o inglês para que bebesse parte daquela mistura. Em seguida deu também ao negro, que bebeu o resto dela. Então esfregaram seus pulsos um contra o outro no lugar da incisão para que o sangue misturasse. Estes 2 homens foram apenas substitutos, porém uniram Stanley e o chefe africano, e também os homens de Stanley e os soldados do chefe africano como irmãos de sangue num concerto indissolúvel. Em seguida passaram pólvora no ferimento, para que quando cicatrizasse ficasse uma marca escura indicando que eram homens de aliança. O próximo passo nesta cerimônia foi a plantação de árvores, que eram conhecidas pela sua longa vida. Após a plantação das árvores, o chefe africano, adiantando-se, gritou: "Venham, comprem e vendam com Stanley, porque ele é nosso irmão." Algumas horas antes, os homens de Stanley tinham de proteger seus fardos de algodão e suas bugigangas, mas agora eles podiam abrir seus fardos e deixá-los no meio do terreiro, que nada era tocado. Significava penalidade de morte tocar em alguma coisa de um irmão de sangue. E o velho chefe africano fazia tudo para agradar seu novo irmão. Stanley não podia compreender quão sagrada era esta aliança e ainda, anos mais tarde, continuava sem entender. Mostrarei agora um lado muito importante desta cerimônia. Assim que os 2 jovens beberam sangue um do outro, o sacerdote adiantou-se e pronunciou as mais terríveis maldições que Stanley já ouvira. Maldições que viriam sobre eles se quebrasse a aliança. Depois, o intérprete de Stanley fez a mesma coisa, pronunciando maldições sobre o velho rei, sua esposa, suas crianças e sua tribo, se quebrasse a aliança feita com Stanley. Lembre-se que quando Moisés repartiu a terra para as diferentes tribos, chamou a atenção do povo para o monte da maldição e o monte da bênção. Em Deuteronômio, capítulo 11, 27, encontramos as maldições e as bênçãos da antiga aliança.
Todo ano as maldições eram pronunciadas do Monte da Maldição e as bênçãos do Monte da Bênção. O memorial. A cerimônia da plantação de árvores era sempre feita se vivessem numa região onde estas árvores crescessem. Estas árvores eram chamadas memoriais, plantadas como monumento comemorativo. Em regiões onde estas árvores não cresciam, eles empilhavam pedras ou erigiam um monumento como um memorial para relembrá-los, e aos seus descendentes de que eram parceiros numa aliança indissolúvel. Você deve se lembrar de que Abraão deu algumas ovelhas e cordeiros para Abimeleque, e os cordeiros eram como um memorial. Com o crescimento dos cordeiros e do rebanho, permaneceria sempre a lembrança da aliança que fora cortada com Abraão. Assim que, quando termina a solenidade da aliança, tudo o que o homem, em aliança de sangue, possui, fica à disposição de seu irmão de sangue, se ele precisar. Geralmente, seu irmão não lhe pede nada, a menos que seja forçado pela necessidade. Algumas das histórias mais lindas que eu conheço são histórias de irmãos em aliança de sangue. Outro aspecto importante é que, tão logo cortam a aliança, passam a ser reconhecidos pelos outros como irmãos de sangue e são mencionados como tal.